Olá, meus queridos, boa noite. Eu sou a professora Joana Lúcia e vou dar continuidade ao clima, parte 2, em que nós estamos estudando sobre o clima brasileiro, nos diferentes lugares do Brasil. Nós ainda estamos na unidade 2, as escalas e conexões, e vamos falar então do clima tanto aqui como em outros lugares do mundo. Vocês podem perceber que ora eu estou falando do local, ora eu estou falando do Brasil, ora eu estou falando de alguns lugares do mundo. Essa é a proposta do eixo de escalas e conexões. Naquele clima subtropical presente na região sul dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse clima subtropical, ele está fortemente influenciado pelo trópico de Capricórnio, não foi? Esse clima caracteriza-se por verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. Verões quentes e úmidos. É no nosso verão, bem calor aqui no Brasil, que mais chove. Chover você precisa ter vapor de água, e para ter vapor de água eu preciso de ter calor, luz do sol para vaporizar essa água, e eu preciso de ter massa de ar frio. Quando eu tenho essas duas coisas, eu vou ter a precipitação, vou ter a chuva. Então, o índice pluviométrico anual é de aproximadamente 2.000 milímetros por ano. As temperaturas médias ficam em torno de 20 graus, e recebe influência principalmente no inverno das massas de ar frio vindos da massa de ar frio que vem do Polo Sul, tá? É o que vai influenciar no nosso clima aqui. Diz que é muito comum chegarem pinguins em Regência Augusta, no período de verão, porque o iceberg vai derretendo devido ao aquecimento global, eles se aproximam das nossas regiões aqui, ele perde aquela camada de gordura, ele chega muito mais reto, é chamar o projeto Tamar, para socorrer esses animais, lembra? Então, climas do Brasil. Existem vários mapas que vai falar sobre o clima no Brasil, Equatorial, nessa região norte, aqui no Nordeste, uma parte do Sudeste e uma parte do Sul eu vou ter o semiárido. O tropical, ele vai pegar aí a meiuca, a região central, aí, a região pertencente a Brasília. O subtropical, a parte do sul, Santa Catarina. Tropical litorâneo, que é o nosso caso aqui no Espírito Santo. Esse tropical litorâneo, o nome já diz, está no litoral, recebendo as fortes influências das correntes marítimas, do litoral. E o tropical de altitude, o nome já diz também. O tropical de altitude é aquele em que eu vou ter na altitude, em alguns lugares mais altos, como aqui no nosso caso, Domingos Martins, Pedra Azul, enfim. O clima subtropical, olha aqui, esse clima subtropical, aqui eu tenho o clima ele interfere na fauna, como eu disse para vocês, Então, por exemplo, esses animais é típico do Pantanal Mato-Grossense, onde eu vou ter o veado campestre, eu vou ter ali Pantanal, como eu já disse em alguns outros momentos ali atrás, predomina um clima quente e úmido no verão, com temperaturas médias de 32 graus, e frio e seco no inverno, com uma média de 21 graus. Considerada baixa a região, eventualmente pode ocorrer geadas. Já foram registradas temperaturas de 1 grau. De junho a outubro, que é época da seca, que é o período aí de junho, inverno, outubro, primavera, Primavera no Brasil começa em setembro. Então, do inverno até a primavera é a época de seca. E o período das cheias vai de novembro, que é quando vai ser o período anterior ao verão, O verão brasileiro começa
em dezembro. Então, o período de cheias começa em novembro e vai até maio, que é o período que mais chove devido ao aumento das temperaturas na proximidade aí do verão, né? As chuvas se concentram nos meses de dezembro, volto a dizer, por conta da grande quantidade de sol, de calor, e janeiro. A média de chuva anual do Pantanal é de 1.000 a 14.000 milímetros, né, de chuva. É bastante coisa. E lá tem ali, ó, a mesma região no período de seca e a mesma região no período de cheias, né? Observa que parece outro lugar, mas é o mesmo lugar. A fauna do Pantanal é bem adaptada a esse tipo de clima, né? Então, eu terei aí arara azul, a onça, tucano, jacaré, águia capivara, macaco bugio e barbado, cervo do Pantanal, né? Como falei lá atrás, tem também o viadinho do Pantanal, cobra como a sucuri, a jararaca, a cobra coral, a cascavel, tuiuius, né, que são esses pássaros aqui, o cardeal de cabeça vermelha, entre outros animais. Então, é um local, um clima que favorece muito a diversidade de seres vivos, tanto de jaguatirica. Esses animais, eles estão adaptados ao clima daquela região. Gente, da onde eu tenho tropical de altitude, que é aquele predominante em montanhas, aqui ó, tropical de altitude, onde eu vou ter o predomínio de montanhas, né? E aí, nessa região serrana, eu vou ter um clima mais ameno, de clima do semiárido, pessoal. O semiárido ele vai predominar, né, na parte aí da caatinga. Observa que o semiárido, o sertão nordestino, caracteriza-se pela baixa umidade e pouquíssima quantidade de chuvas. São altas durante quase todo o ano, tá? É característico dessa região por falta de árvores, né, por ser seco. É muito comum essa região ocorrer queimadas espontâneas, né, de tanto que esquenta, o capim seco pega fogo, destrói tudo isso. Esse fogo, ele vai servir, na verdade, como uma forma de rejuvenescer a planta. Essas plantas já são adaptadas a esse clima, a esse relevo. O fogo desperta, depois de um tempo, os brotos e elas renovam, elas renascem como se nada tivesse acontecido. Então, predomina aí cactos, plantas tortas, né, para evitar, com galhos retorcidos, com poucas folhas, para evitar a perca de água. E aí, eu vou ter animais típicos adaptados a essa vegetação, né? Eu terei, então, répteis, mamíferos, como o tatu, algumas aves, né? Alguns mamíferos, mas o que mais vai predominar são répteis. Diferente do Pantanal que vocês viram lá atrás, que predomina mamíferos. Geralmente os mamíferos, eles ocupam lugares úmidos, né, com sombras. Eles não suportam altas temperaturas, embora eles sejam homeotérmicos, eles consigam manter a temperatura do corpo adequada, eles também precisam de bastante água, né, diferente dos répteis, que tem a temperatura variável e suporta altas temperaturas. O tipo de clima equatorial, ele encontra-se na região da Amazônia, né? Lembra-se da linha do Equador, equatorial, Equador. As temperaturas são elevadas durante quase todo o ano, chuvas em grande quantidade. Claro, se eu tenho uma grande vaporização da água, esse vapor de água vai subir, vai formar nuvens e depois, recebendo uma massa de ar frio, ela vai acontecer a condensação, ela vai precipitar formando chuvas, né? O índice pluviométrico é acima de 2.500 equatorial, né? Então, olha aqui, eu vou ter períodos de cheia
né, em que parte das árvores ficam todas cobertas, certas áreas ficam todas alagadas, e eu vou ter períodos de seca. Esse clima equatorial, eu disse para vocês que ele é típico da Amazônia. A fauna. Esse clima favorece uma grande diversidade de seres vivos. Então, eu vou ter bastante mamíferos, bastante aves e répteis semiaquáticos, como é o caso do cágado, por exemplo, né? Olha o clima equatorial aí e a parte de cheias que eu disse. Essas pessoas, elas constroem as casas daquele jeito ali, não só porque não tem condição financeira de fazer uma casa melhor, né? Porque no período de cheias, essas casas ficam todas alagadas, né? Então eles pescam muito, põem esse peixe para secar, salgam esses peixes, e nesse período aí eles se locomovem apenas por barco, fica tudo alagado, né? Então, embora eles tivessem dinheiro para fazer uma mansão, que adianta fazer uma mansão se vai ser alagada, né? Então, essa casa é uma forma muito cômoda de passar por esses períodos de cheia. Pessoas que tinham dinheiro também construíam suas casas assim, porque era mais prático, né? O clima equatorial é um dos tipos climáticos das regiões intertropicais, ocorre na região da linha do Equador, são áreas de baixa latitude, possui altas temperaturas e alta pluviosidade, caracterizado pelo período de cheias e período de secas, né? O clima tropical, temperaturas elevadas, uma média anual de 20 graus Celsius, presença de umidade e índice de chuvas de médio a elevado, tá? As florestas tropicais, então nós temos aqui o nosso exemplo, como a Mata Atlântica no Brasil e o Nordeste da Austrália. Tropical, ela vai ter essa característica aí de muitas árvores juntas, né? Uma densidade grande de árvores. Essas árvores vão acabar formando um clima mais escuro e úmido, né? E bastante precipitação, porque o calor em cima vai favorecer, né, a condensação desse vapor e bastante precipitação. Então, a fauna do clima, né, o clima tropical. Então, o clima tropical, eu terei uma grande diversidade de animais também, tanto de aves, quanto de répteis, quanto de plantas e quanto de mamíferos, tá? Porque a baixa luminosidade e grande quantidade de água vai favorecer o surgimento desses animais, né? Dos mamíferos aí para banho, para beber água, para comida. Também vai favorecer as diversas plantas, né? Aqui nós temos a planta carnívora, aqui também uma flor carnívora, aqui nós temos, né, os papagaios, periquitos, que é a família dos psitacídeos, uma diversidade de aves bem grande, répteis também, né? Então, é um clima favorável à diversidade. E aí, quando eu falo de clima, eu falo de animais, vegetais e também de vivência, né? A vivência nos países tropicais é o que o BNCC pede para a gente estar trabalhando com os alunos. Penso eu que no primeiro e no segundo ano a gente pode trabalhar isso aqui, ó, o tipo de vestimenta adequada, né? Chapéu, óculos de sol. Agora a gente tem que dizer para eles que os óculos de sol têm validade, eu não posso usar um óculos por 10 anos, né? Porque à medida que os anos vão passando, eles vão perdendo essa capacidade de filtrar os raios ultravioletas, né? Então, eu vou precisar de óculos de sol, chapéu, protetor solar em todos os dias do ano, não é só para ir para a praia, a incidência de raios ultravioleta, né? O UVV, o UVA, tá intensa e eu posso adquirir um câncer de pele, mesmo não estando na praia. Opta-se por roupas de algodão, roupas cor clara, roupas mais frescas, diferente, por exemplo, de uma pessoa que mora ou que está no inverno rigoroso, né, da Europa, dos Estados Unidos. Então, falar para os meninos que o clima
ele vai favorecer, ele vai influenciar nas roupas, nas viagens, né? Como eu já disse outrora. E o tipo de clima tropical de altitude, ele ocorre principalmente na região serrana, ter os morros, né? Os picos. No Espírito Santo, Rio de Janeiro e Serra da Mantiqueira, as temperaturas médias variam de 15 a 21 graus. As chuvas de verão são intensas e no inverno sofrem a influência de massas de ar vindas pelo Oceano Atlântico, né? Apresentar geadas no inverno. Por quê? A altitude, né? Quem está na altitude aí vai ter contato com temperaturas mais frias e você pode ter essas geadas. Por isso que é interessante falar com os meninos a característica, né, das casas que ficam nesses lugares. O teto são mais íngreme para ajudar a escoar essas geadas. O Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, por exemplo, é um exemplo desse local, né, desse clima. Pedra Azul aqui no Espírito Santo, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, eu encontrarei também esse clima. O tropical úmido. Tropical Atlântico, também chamado de tropical úmido, presente principalmente nas regiões litorâneas do Sudeste, é o nosso. Apresenta grande influência da umidade vinda do Oceano Atlântico. As temperaturas são elevadas no verão, podendo atingir até 40 graus, somos nós mesmos, né? E amenas no inverno, uma média de 20 graus. Não é tão frio, mas também não é tão quente, né? Em função da umidade trazida pelo oceano. Costuma chover muito nessas áreas, né? Então, quem tá aí em Pontal, Suquara, Curiri, que mora aí no próximo ao litoral, né, do Sudeste, consegue perceber esse clima tropical úmido. Às vezes você tá ali em Suquara, Pontal, cai uma chuva, você pensa assim, hoje não vai dar praia. Dali a pouco, meia hora depois, o sol aparece como se nada tivesse acontecido, aquele sol arenoso sugou toda a água, você trafega normalmente. É típico dessas regiões, né? Uma média de temperatura de 20 graus. O clima tropical úmido está presente, então, na zona equatorial e tropical. Apresenta temperatura elevada e clima chuvoso. Não apresenta estação seca, né? Bom, não apresentava, né? Em 2015, nós experimentamos uma seca bem severa na nossa região, mas não foi característica da terra em si, é característica da ação humana no meio ambiente, né? Desvios de rios, grande quantidade de desmatamento, grande quantidade de secas, tudo isso influenciou nas secas. A gente teve um período de estiagem muito grande e foi chamado de secas, né? Na verdade, foi um período de estiagem maior, além do que o previsto, né? A Mata Atlântica, então, como eu já disse anteriormente, é um tipo de floresta de clima tropical úmido que nós temos aqui na nossa região, como, por exemplo, Goitacazes, a Reserva da Vale, né, em Soretama, que está em Soretama, mas pertence a Linhares. Foi uma dos acordos, né, quando Soretama pediu para emancipar, um dos acordos que foi feito foi, ok, você se torna um município. Todavia, a Reserva da Vale, né, vai continuar pertencendo a Linhares. Está dentro de Soretama, mas vai pertencer a Linhares. Claro que Linhares teve uma intenção, né, por trás disso, porque a Reserva da Vale do Rio Doce atrai muitos pesquisadores, turistas de vários lugares do mundo e movimenta a economia e vai estar, né, vamos dizer assim, enriquecendo a nossa flora e fauna. Então, a Menina dos Olhos de Ouro continuou sendo do município de Linhares. Poucas pessoas sabem disso. Há um tempo atrás, eu fui levar alguns alunos da Facele lá, e uma menina que trabalhava lá, ela não sabia disso. Ela trabalhava na Vale, na Reserva da Vale, e pensava que pertencia a Soretama. Depois dessa explicação, foi que ela foi entender que, de fato, a reserva é de Linhares, não pertence a Soretama.
Então, na Mata Atlântica, então, eu vou ter uma floresta, né, com galerias, com rios, riachos, bastante água, né, principalmente nas partes mais baixas, um local bem úmido, semelhante à floresta equatorial, mas menos densa, né, menos vegetação e menos úmida e mais baixa, tá certo? Baixa eu falo em relação ao relevo. O Climas do Espírito Santo, a gente não pode deixar de falar da localidade, né? Segundo a BNCC, em escalas conexões, eu vou então passeando pelo município, pelo estado, pelo mundo, né, pelo país. A região do Espírito Santo ela é litorânea, como nós já vimos, né? Sua característica geral climática é regime tropical quente e chuvoso, sem uma estação fria definida. Embora esse mapa foi feito, né, delimitando aí algumas bem pequenas diferenciações no nosso estado, a gente não vê muita diferença em boa parte dele, tá? Então, em geral, a classificação do Espírito Santo é um clima quente com chuvas no verão, tá? No inverno seco e chuva concentrada no verão, tá? No inverno a temperatura mínima é de 18 graus e no verão a temperatura média de 24 graus. Então, os municípios que estão na região serrana, como eu já disse, Domingos Martins, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, esses lugares, eles têm uma temperatura mais fresca, digamos assim, mais fria. Diferente dos que estão aqui próximo ao litoral, como Linhares, Aracruz, né? O clima de Linhares, o município de Linhares, né, é, segundo aquela escala lá, tropical úmido, sendo um clima tipo tropical quente e úmido, com chuvas no verão e inverno seco. Realmente, aqui em Linhares, no inverno, a gente tem pouca quantidade de chuva. Chove mais dezembro, janeiro, fevereiro. E à medida que os meses vão se passando, a quantidade de chuva vai diminuindo, correto? Para observar que vocês vão perceber que eu estou falando a verdade. O índice pluviômico é de 1.193 milímetros por ano, né? E a mínima é de 19 graus, segundo o site de Linhares, em 2005, há 15 anos atrás. Eu acho que deveriam rever essa informação, mas é a que está lá. Em relação ao relevo, né, 85% do município possui um relevo plano. Linhares é uma planície, né, é um plano mesmo, uma região bem plana, diferente, por exemplo, de Aracruz, onde você tem vários morros, diferente, por exemplo, de Colatina, que você também tem bastante morro, né? Então, assim, o nosso clima, nosso município, ele não tem um relevo tão acidentado, né? A classificação e a distribuição do relevo do município de Linhares estão representadas na figura 3. A sede do município está situada a 28 metros de altitude, sendo que a altitude máxima de Linhares é 800 metros, que fica em São Rafael, é o nosso ponto mais alto aí, tá? E a maior parte do nosso território, a altitude é zero, ou seja, nós somos um município que fica ao nível do mar, né? Em desequilíbrio, aspectos ambientais, o clima da região pode ser classificado de tropical quente e seco, com chuvas no verão e inverno seco, como eu já disse. Isso é uma informação do INCAPé. Antigamente, a vegetação diminuía o ímpeto dessa penetração, e agora nota-se certo desequilíbrio na primavera e no verão, quando são alternados os índices maiores ou menores de precipitação. Ou seja, a grande modificação na paisagem, né, aqui em Linhares, traz consequência também para o clima, né? Não só para o clima, mas também como animais, né? É muito comum você ver saguis, macacos saguis, né? No cemitério do centro, nas casas, nos bairros, saruês. Esses animais, eles estão na zona urbana, por quê? Porque perderam as suas casas, né? Boa parte das matas foram retiradas aí na década de
30, na década de 50, de 60, para a construção dos bairros. E a gente vê agora o crescimento aumentando. Muitos lugares de forma ilegal, né, como ali na região próximo, indo para Regência, nós temos ali naquela mata de próxima a Goitacazes, ali, eu esqueci o nome daquela região. Ali existe um conjunto habitacional ilegal, que as pessoas invadiram, foram cortando árvores e foram construindo casas, né? E também em algumas localidades de Regência, nós temos também áreas habitacionais ilegais, né? É o que? É o homem destruindo o ambiente natural para construir as suas construções. O triste é que muitos desses homens, eles habitam essas áreas, depois vendem a preço de banana, né? Só desmata mesmo e torna essas áreas clandestinas apenas para ganhar dinheiro. Isso acontece aqui em Linhares, tá?